Conde Drácula? Eu sou Drácula. Um homem chamado Drácula. Ele existiu de verdade? Que música doce eles fazem. Sim, Vlad Drácula viveu muitos séculos atrás. E era mesmo cruel como mostram tantos filmes. Na verdade, era bem mais truculento na vida real. De fortalezas e castelos medievais, de paisagens belíssimas e cenários sombrios. Até para as crianças, Vlad não foi um sujeito do mal. Ele foi um cara bom. Na época dele não existiam ladrões, diz o menino. Ele foi um bom homem, defende a colega de turma. Rodamos 2.180 quilômetros pela Romênia para entender quem é esse homem tão controverso e ainda hoje desconhecido para nós. Chegamos à atração mais visitada do país, na cidade de Brașov, a cerca de 200 quilômetros da capital, Bucareste. É conhecida como Castelo de Bram, nome do vilarejo onde foi construído. Lá em cima, existe alguém esperando por nós. É o gerente do castelo. Ele nos faz um alerta. Quando o castelo foi construído no século XIV, as pessoas eram mais baixas. Por isso, preste atenção. Eu tenho 57 chances de machucar minha cabeça, porque existem 57 dormitórios aqui no castelo com portas bem baixinhas. Vamos lá. Uma escada nos leva para o interior da construção. O castelo de pedra, que servia como base militar, é descrito em documentos de 1377, meio século antes do nascimento de Drácula. O Drácula imaginário, criado pelo escritor irlandês Bram Stoker no fim do século XIX, foi inspirado no Vlad verdadeiro, um governante extremamente temido no leste europeu e conhecido pelas atrocidades que cometia. Drácula viveu num território que hoje pertence à Romênia. Ele nasceu nesta parte do país, a Transilvânia, e governou este outro território, a chamada Valáquia, uma região cercada de inimigos no caminho entre a Europa, a Ásia e o Oriente. Drácula passou muitas noites aqui, afirma Matthew, o gerente da fortaleza. Era mesmo um lugar adequado para quem vivia com a cabeça a prêmio. Logo no primeiro andar, encontramos aquilo que foi uma passagem secreta. Subimos a escada estreita e escura. Essa aqui é uma escada secreta do castelo que liga o primeiro andar ao terceiro. Liga, na verdade, os aposentos da rainha à biblioteca. Incrível. Esse é o terceiro andar. Dali, vemos o pátio. As telhas grossas em forma de losango.
e as torres fechadas ao público. O castelo tem 4 grandes torres e esta aqui é a mais alta, onde quase ninguém tem acesso. Vamos até o topo, de onde se vê a importância da fortificação. O castelo ficava bem na borda do território que era controlado pelo Conde Vlad. Daqui para lá já começava um outro país, a Hungria. Hoje é a chamada Transilvânia, que é uma província do território romeno. Desta muralha para lá fica a chamada Valáquia. O Conde Vlad nunca morou aqui, usava o castelo apenas como ponto de passagem e de observação. Nenhum outro castelo da Romênia lembra tanto aquele que aparece nos filmes e é descrito na literatura. Detalhe: Bram Stoker, o criador do personagem vampiro, jamais esteve no vilarejo de Bram. Consta que nunca pisou em solo romeno. Sua imaginação fértil e talentosa atrai para o castelo 700 mil turistas ao ano. Quase todos acreditam que aquela era mesmo a morada de Drácula. O imóvel foi colocado à venda. O dono, que mora em Nova York, pede o equivalente a 240 milhões de reais. Mas se Drácula não morou ali, onde viveu? É o que nos leva de novo para a estrada. Nosso destino agora é a cidade de Arefu, a 3 horas de carro. Ali sim ficaria o verdadeiro castelo de Vlad. Vamos passar a noite em Arefu, lugar de gente simples, vilarejo que parece ter parado um tempo. Na manhã seguinte, teríamos uma subida penosa para chegar à fortaleza de Drácula. O dia amanhece nublado. E a morada de Vlad está hoje acima das nuvens. É nesse ponto exato que começa a subida para chegar àquela que é considerada a verdadeira fortaleza de Drácula, o último refúgio do Conde Vlad. É uma longa e penosa subida até o alto da montanha. E nós vamos contar a partir daqui, degrau por degrau. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não encontraríamos uma alma viva no caminho. 18, 19, 20. Ali tem uma plaquinha dizendo: atenção, área frequentada por ursos. Ó, vamos seguir. 21, 22, 23, 300, 2. O outono pintou de amarelo o nosso caminho. 19, 420 degraus até aqui. O cenário é belíssimo, mas alguns também diriam assustador. A neblina vai ficando cada vez mais forte. 700. E a floresta cada vez mais semelhante a um filme de terror. (1223). Quanto mais se sobe, mais nublado fica. E certamente mais sombrio. Falta pouco. Dois cães nos esperam na frente de um portão. Eles não oferecem perigo. Há uma ponte sobre o desfiladeiro na parte final da escadaria. Os últimos degraus.
1480 degraus depois, chegamos à fortaleza, a verdadeira morada do Conde Drácula. Logo na entrada, uma instalação de gosto duvidoso. Manequins de loja transfixados por estacas. Era assim que Vlad matava seus inimigos. Ele viu o pai e o irmão serem enterrados vivos pelas tropas do Império Turco. Drácula jurou vingança. E se vingou de verdade, assassinando milhares de intrusos de forma lenta e dolorosa. Numa única campanha de guerra, Vlad executou desta maneira 23.900 soldados turcos. Na Romênia, Drácula é mais conhecido como Vlad Tzepes. Tzepes, em português, significa empalador. É assim que o nome dele aparece nos livros de história. Ao contrário do Castelo de Bram, a chamada Fortaleza de Poenari está hoje em ruínas. Esse primeiro corredor, no lado direito, paredes feitas de tijolos. Desse outro lado, tijolos combinados com pedra na base. Eles chamam de um corredor armadilha, seria a entrada principal do castelo. Isso aqui é chamada Torre Central. Naquele lugar, Drácula seria vítima de outra perda irreparável. Mais uma vez, ele estava cercado pelo inimigo. Um soldado fiel ao Conde Vlad mandou uma mensagem presa a uma flecha, dizendo que as tropas turcas pretendiam invadir o castelo no dia seguinte. Vlad conseguiu sair daqui e pedir ajuda a camponeses num povoado vizinho. Por algum motivo que não se sabe ao certo, Vlad fugiu sozinho sem levar a mulher. Ao ser informada de que o castelo estava cercado, a mulher do Conde Vlad teria dito que preferia virar comida de peixe a se tornar escrava dos turcos. Ela se atirou deste precipício e o corpo teria sido encontrado mais tarde dentro de um rio que corta o vale. La fântânița din poartă, măi, și-a dă fată supărată, că a rămas nemăritată. Um homem cego pelo ódio e obcecado pela guerra. Das fortalezas construídas durante a vida dele, há uma que ainda está em pé, numa outra cidade romena. Nosso destino é Targovist, que foi a capital da Valáquia, o território governado por Vlad a 140 quilômetros de Arifu. Ali está a grande torre de Drácula. Ao lado, existem ruínas de um palácio onde também Vlad certamente viveu. É o que diz Mihai Nastase, arqueólogo romeno. Romania's southern part, called Wallachia in the Middle Ages. A escada é em forma de caracol, com degraus em carvalho. Até a década de 1970, a torre foi o prédio mais alto da cidade. Daqui do alto, o Conde Vlad e suas tropas tinham uma visão privilegiada de uma vasta extensão de terra e, sobretudo, naquela direção, a sul, de onde vinha a grande ameaça para este território, a invasão das tropas turcas. O pai de Vlad, que construiu o palácio, era chamado de Vlad Dracul.
Dracul quer dizer dragão em romeno. Faz sentido, pois Vlad, o pai, pertencia à Ordem dos Cavaleiros do Dragão. Mas Dracul tem ainda outro significado: diabo. Quando se acrescenta as letras E e A ao final da palavra, o sentido muda. Draculeia, ou simplesmente Drácula, quer dizer o filho do diabo. Nada disso parece manchar a imagem de Vlad para o povo romeno. A professora primária afirma: nós tentamos mostrar na escola e na TV que Vlad, o empalador, foi um grande líder e não um vampiro. O mesmo diriam os mais velhos naquele pequeno povoado que ofereceu refúgio para Drácula. Ele era bom para nós. Ele cuidava de nós, diz esta senhora. Não creio num vampiro. Se ele fosse um vampiro, as pessoas dessa vila não o teriam ajudado a fugir, completa esta outra mulher. O cinema se inspirou num livro para criar o homem vampiro. E o autor do livro, onde teria buscado inspiração para ligar Drácula à prática de vampirismo? Foi investigando este tema que nossa equipe passou por apuros numa outra localidade distante. Você agora vai saber o porquê. Vai que tá com uma arma, bicho. Let's go. Próxima parada no roteiro. A 200 quilômetros da Torre de Drácula fica o vilarejo de Marotino de Sus. Ali, nem mesmo o século XX parece ter começado. A crença na existência de vampiros ainda é algo muito forte na cultura romena. Forte o bastante para provocar o seguinte fato real: 4 homens invadem este cemitério, violam uma sepultura e arrancam o coração do cadáver recém-enterrado. Virou caso de polícia e manchete no jornal. Há quanto tempo isso aconteceu? Veja na página. Fevereiro de 2004, há apenas 11 anos. Foi neste pequeno povoado no sudoeste da Romênia, a 50 quilômetros da fronteira com a Bulgária. Tudo aconteceu depois da morte de um senhor de 76 anos de idade. Logo depois, segundo o relato da sobrinha e do marido dela, o morto reapareceu como um fantasma, assombrando a casa e sugando a energia da família. Onze dias depois do enterro do senhor Toma Peta, o marido da sobrinha dele e outros 3 homens vieram até aqui, abriram o caixão e botaram fogo no coração do cadáver. Acreditavam que era a única forma de dar um fim ao morto-vivo, ao suposto vampiro que os atormentava. Andando pelo cemitério, notamos uma coisa estranha. Várias agulhas de crochê fincadas como estacas no chão. Estacas de madeira, a arma letal contra os vampiros do cinema. Não só do cinema. Nesta parte da Romênia, as famílias fincam pequenas estacas como estas, 4 estacas ao redor do caixão. Elas acreditam que as pequenas estacas aprisionam a pessoa aqui dentro, evitam que o cadáver se transforme em vampiro e saia da sepultura. Este rapaz nos explica detalhes ainda mais macabros do funeral. Quando a mãe morreu, ele e os irmãos fincaram estacas no cadáver. Uma na barriga, outra na boca do estômago e uma terceira no peito. Ele diz que o mesmo foi feito com o pai, enterrado há 10 anos. Naquele caso de 2004, 4 homens foram levados à justiça e condenados pela violação da sepultura. Eles cumpriram a pena em liberdade.
Saindo do cemitério, localizamos a casa do Sr. Toma Peta, o homem que teria se transformado em vampiro depois da morte. O que a viúva e os filhos dele teriam a dizer? Pobre do nosso guia romeno. Levou uma paulada da viúva que partiu em direção ao nosso carro. Melhor bater em retirada antes que chegue o reforço dos filhos. Tá com uma arma, bicho? De fato, não deve ser nada fácil ter um parente apontado como vampiro ou outras coisas do além. Let's go. Que o diga a princesa Brianna, descendente direta dele. Brianna Karadja é uma ativista famosa na Romênia. Chegou a ser presa em março de 2012 durante manifestação contra a atuação de uma petrolífera americana. Brianna vive em Bucareste, a capital do país. Quantas gerações existem entre ela e Drácula? Algumas pessoas dizem 17 gerações ou algo próximo de 20, ela afirma. A princesa conta que a família já se desgastou muito com coisas que viu no cinema. Minha mãe, ela diz, ficava muito irritada quando confundiam a história do Drácula do cinema com a do Vlad, o verdadeiro. Há 13 anos, a mãe de Brianna teve mais um acesso de fúria. Foi quando Francis Ford Coppola lançou Drácula de Bram Stoker. Ela lembra que a mãe foi à imprensa denunciando se tratar de uma farsa. Pergunto se ela se sente orgulhosa de ser parente de Vlad. Sim, ela responde, porque ele e muitos outros da família foram pessoas fortes. Me sinto orgulhosa, conclui a princesa. A confusão que se faz entre Drácula, o personagem, e Vlad, o governante, pode até incomodar os parentes, mas é fato, mexe com a economia do país. Turistas do mundo inteiro vão à Romênia. Estariam mais atraídos pelas verdades ou pelos mitos a respeito de Vlad? Próxima parada, uma cidade que virou ponto turístico, o lugar onde Vlad nasceu. O temido Vlad III, o da vida real, nasceu mais de meio século antes de os portugueses chegarem ao Brasil. Foi entre 1431 e 1435, nesta cidade pequena, no interior de uma província romena, que ficou muito conhecida por causa do livro, a Transilvânia. Nós viemos até Sighișoara para conhecer esta casa, a casa onde Vlad nasceu. Porta bem baixinha e estreita. Tem uma escada aqui à esquerda. Aqui é um salão que foi transformado em restaurante. Aqui tem a entrada para um bar. Scusa. Ali em cima tem uma placa. Visite o quarto onde Drácula nasceu. Andar de cima da casa. Scusa. É bem escuro. A luz pisca e tem uma música toda de filme de terror. À nossa frente, um caixão. De repente,
um homem salta do caixão. Até ele fica sem graça com tamanha bizarrice. A penumbra no interior do sobrado medieval, os quadros e esculturas da sala. O que Vlad diria do que fizeram com a casa dele? Mas tem gente que acha graça e paga para levar susto, o equivalente a R$ 3,50. Naquele dia, a bela Sikshwara seria invadida por fantasiados. Era noite de Halloween. Levas de turistas chegam à cidade. A maioria dos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Vampiros, monstros e outros mais carregam um caixão pelas ruas. Lembra uma superprodução de cinema. Eles simulam um funeral ainda típico no interior da Romênia. A brincadeira é fincar estacas no boneco. No castelo de Bran, que é anunciado como a morada de Drácula, outra festa de Halloween. Quem recebe os visitantes é alguém vestido de Vlad. Conhecemos este alguém dias antes. É Matthew, o gerente do castelo. Ele guia os turistas num passeio noturno pelos cômodos. De tudo o que vimos na Romênia, a antiga base militar de Bran é a que mais se assemelha ao castelo descrito no livro. A obra genial de Bram Stoker. Mas toda a trama criada pelo autor se passa numa outra região romena que ainda não tínhamos conhecido. Um caminho assombrado que conduz à morada do vampiro. Nosso penúltimo destino, uma estrada perto da fronteira com a Ucrânia. O autor do livro descreve de uma forma muito detalhada o caminho que leva ao castelo do Conde Drácula. E a estrada existe de verdade, esta aqui onde nós estamos, conhecida como Garganta de Borgo. Veja o que ele diz. Enquanto nos aproximamos das montanhas, a terra vai se tornando cada vez mais agreste e deserta. Há vastos e severos precipícios e incontáveis cachoeiras. Às vezes, avistávamos altos castelos e mínimos vilarejos. E diz ainda, nuvens fantasmas pareciam vagar eternamente entre vales e encostas. Um cenário macabro por onde Jonathan Harker, o mocinho da história, é conduzido ao castelo em ruínas. Ali, seria tomado como refém pelo conde, o vilão sinistro. Bem-vindo à minha casa. Pois o tal castelo só existiu na imaginação do escritor. Rodamos a estrada de ponta a ponta e nada. Mais uma vez, Bram Stoker tomou por empréstimo parte da realidade e apenas parte para escrever seu maior sucesso, publicado em maio de 1897. Na versão original, Drácula morre a golpes de facão, um no peito e outro que lhe cortou a garganta. Vlad, o verdadeiro, também teria sido decapitado. Conta a história que a cabeça dele foi mandada para Constantinopla, a capital do Império Turco, hoje conhecida como Istambul, como prova de sua morte. O restante do corpo teria sido levado para uma ilha onde existe um velho monastério. Uma ponte metálica nos leva até a ilha, no chamado Lago de Snagov. Primeiro, encontramos uma torre.
E atrás dela, o monastério, construído há quase 600 anos. Dentro, um acervo de pinturas que cobre cada palmo de parede, iluminadas pelos raios do sol. E ali está, a mais ou menos 30 quilômetros de Bucareste, a capital da Romênia, a sepultura onde muito provavelmente Vlad Drácula foi enterrado. Mas até na morte, a história deste homem é coberta de incertezas. Recentemente, ossos foram retirados desta sepultura aqui. Exames de DNA foram feitos. E o mais misterioso dessa história: nenhum desses ossos pertencia a Vlad. Onde estaria o corpo de Drácula? No livro de Bram Stoker, o corpo se desfez em poeira e sumiu da face da terra. Talvez a humanidade jamais saiba o que é mito e o que é verdade sobre a figura histórica que morreu aos 45 anos de idade por volta do ano de 1475. Onde acaba a realidade? E onde começa a ficção? A linha que separa uma coisa da outra também sumiu da face da terra, como diz o livro, num instante tão breve quanto um suspiro.